Dr. Hélio Rodrigues, advogado, Memórias de um Ex-Drogado. Doutor Hélio, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse então aos nossos ouvintes aqui na Rádio Cruzeiro FM esse livro, que é um livro que tem um título que mexe com as pessoas, acho que é com a curiosidade também, até porque é um assunto que infelizmente sempre é destaque na mídia quando se fala do envolvimento de pessoas no mundo das drogas. Mas também um alerta e um recado e uma mensagem de que existe vida sim e é possível se livrar delas e buscar a sua vida, viver realmente com toda a sua intensidade. Eu acho que o senhor tem esse exemplo para mostrar aqui aos nossos ouvintes e principalmente muitas famílias que às vezes estão com parentes envolvidos com as drogas e não encontram uma saída. Há saída? Há saída, sim. Usei drogas por mais de 20 anos e hoje eu estou aqui, consciente, estou com serenidade, estou com a minha vida constituída, estou casado e bem casado e realmente eu vivi no fundo do poço, mas para quem está no fundo do poço eu tenho uma mensagem: existe saída. Como foi o envolvimento do senhor no mundo das drogas? Aconteceu a partir de que idade? Eu comecei a usar drogas com 17 anos e parei quando eu estava próximo dos 40. Eu comecei por curiosidade, porque assim, eu gostava muito de música e os músicos que eu admirava, depois eu descobri que eles usavam drogas, então aquilo despertou meu interesse, que eu queria imitá-los, eu queria ser como eles. E acabei entrando nesse mundo e ficando todo esse tempo, mais de 20 anos. Eu sei que o senhor conta aqui muitas histórias neste livro, que já está na 2ª edição. Tem algum fato que o senhor pode relatar aqui aos nossos ouvintes, mostrando realmente essa triste realidade de quem está hoje no mundo das drogas? Sim, uma vez eu estava na casa de um traficante, que como eu usava muita droga, eu sempre estava no meio de traficantes. Aí ele me convidou para que a gente saísse até a rua. E antes de sair, ele pegou uma sacola grande, e dentro dessa sacola tinha um objeto grande, coberto por um pano. Aí saímos da casa dele, fomos até um campo de futebol, e chegando no campo ele olhou para todos os lados, para verificar se via alguém nos observando, e vendo que não havia ninguém, ele se abaixou, pegou um objeto que estava naquela sacola e apontou para mim. Era uma espingarda calibre 12. E aí ele chegou e disse para mim: Hélio, prepare-se, agora você vai morrer. Aquele foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Simplesmente eu abaixei os olhos e fiquei esperando a morte chegar. Mas como vocês estão vendo, eu continuei vivo e essa história está lá no livro. Antes de entrar nessa questão da recuperação, eu gostaria de saber do senhor, e o senhor tem muita história para contar sobre isso, o envolvimento da família num momento como esse. Sim. A pessoa que entra no mundo das drogas, ela acaba se isolando e ela toma várias decisões, inclusive até para comprar a droga, muitas vezes leva coisas da casa. Exatamente. E transforma a vida da família. Sim. E a família num momento como esse? Então, realmente eu escrevi esse livro para que as famílias pudessem entender como funciona esse universo do usuário de drogas e como a família pode ajudar nesses casos. Mas realmente o que você falou o caso, por exemplo, as pessoas usam crack, né? Aí elas perdem totalmente a noção de família, perdem a noção de economia, perde a noção de responsabilidade e acaba vendendo os objetos da família, né? E quando acaba com os objetos da família, ele vai atrás dos objetos do vizinho, né? Então é uma situação muito grave. Uma pessoa, antes de usar droga, ela é uma pessoa, e quando ela passa a usar, ela se torna outra pessoa completamente diferente do que era antes. No caso do Dr. Hélio Rodrigues, quero sair deste mundo. Como aconteceu essa virada? No meu caso, aconteceu repentinamente. Foi uma coisa que, depois de 20 anos de uso, chegou um dia e simplesmente eu parei. Então, se eu fosse definir isso, eu só teria uma palavra: foi um milagre. Mas como o milagre não acontece com todo mundo, as famílias têm que procurar ajuda, procurar um especialista para que ele possa indicar caminhos para ajudar esse parente a sair desse universo. O senhor está aqui em Sorocaba, o senhor é do Grande ABC, é isso? Eu sou de Santo André, do Grande ABC. O senhor está aqui em Sorocaba, recebe homenagem, inclusive o trabalho na própria Câmara de Sorocaba do vereador Rodrigo Manga, né, que reconheceu, que é um vereador
bastante atuante nessa questão das questões envolvendo a recuperação de pessoas que estão no mundo das drogas. Ele luta muito nessa questão, recebendo inclusive votos pelo trabalho e pelo trabalho realizado, né, o livro realizado. Isso é muito bacana, esse reconhecimento também. E além do próprio vereador Irineu Toledo, que também assina o voto de congratulações, o reconhecimento da Câmara de Sorocaba desse trabalho realizado pelo Dr. Hélio Rodrigues. O poder público, as pessoas dependem muito do acesso a esse tipo de tratamento, como também, se não existe o apoio, parece que não tem tratamento. Por quê? As famílias humildes não têm condições financeiras. Depende da prefeitura, depende do governo do estado, do governo federal. As cidades estão equipadas, prontas para dar esse tratamento? Olha, eu acredito que não, porque, veja bem, até no momento de crise que nós estamos, né, então o poder público está preocupado mais com a economia. Então, quando acontece momentos desses, a situação até fica pior, porque aumenta o número de pessoas que ficam sem fazer nada, ficam desempregadas e passam a usar drogas. Mas eu entendo que o governo deve, assim, ter políticas públicas no sentido de educar as crianças para que, quando forem oferecidas drogas às crianças na adolescência, elas saberem o que responder. Porque senão, quem vai educar a criança vai ser o traficante. Então, a família tem um papel importante no sentido de conscientizar os seus filhos para que isso não aconteça. E o poder público deve ter um papel de políticas públicas, né, no sentido de educar as famílias para prevenir o problema. Porque droga, depois que você entra, meu amigo, o negócio fica difícil. Então, é melhor você, como pai, como mãe, chegar antes do traficante e explicar para o seu filho que ele não deve jamais usar a primeira droga. E hoje o Dr. Hélio Rodrigues, com o seu livro, passa essa mensagem em palestras em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. De que maneira as pessoas podem manter contato com o senhor? Olha, tem um e-mail, helio.oab@uol.com.br. Então, através desse e-mail, a gente pode ter um contato preliminar. Inclusive para a questão de palestras, exatamente, para que o senhor possa contar essa história, exatamente. Isso, né, em todo o estado de São Paulo, doutor? Exatamente. Passar esse exemplo também às pessoas que precisam. Exatamente, esse é o propósito, assim, de conscientizar, né, as pessoas, assim, indicar maneiras para que se possa também sair desse problema, né, que eu também, além de escrever o livro, né, eu li mais de 150 livros sobre o assunto, né? Eu fiz todas as pesquisas possíveis, né? Então eu aliei a minha experiência, o meu sofrimento, né? Junto com um estudo, e a partir daí eu elaborei palestras, né? Que eu faço assim, dependendo do público, de uma forma didática, para que os pais possam entender esse problema e poder ajudar. Só para encerrarmos a nossa entrevista, muitos pais, quando participam conosco, quando o assunto é o mundo das drogas, aqui ao vivo no nosso jornal, falam muito também, além do papel da família, da própria escola. A droga circula livremente hoje nas escolas, doutor? Olha, infelizmente, a droga circula em todos os locais. Praticamente não existe um local no país onde não exista droga. Para se ter uma ideia, a última pesquisa que eu vi, existem mais de 2 milhões de usuários de crack apenas no Brasil. Então é um número assim extraordinário, um número muito grande. Então eu entendo que os poderes públicos têm que estudar, analisar bem a questão, né, para que pelo menos possa diminuir essa tragédia nacional. Mas é possível a recuperação e viver normalmente, né? Depende da pessoa. Exatamente, depende da pessoa, depende do histórico da Constituição, depende da saúde e principalmente depende de uma coisa. Se o usuário ele não tiver o mínimo de força de vontade para mudar a sua vida, não adianta. Então, o usuário é o que primeiro tem que tomar uma atitude, querer. E aí entra a família e o poder público para dar esse apoio necessário. Aí sim eu entendo que existem possibilidades de recuperação. Doutor Hélio, nosso muito obrigado pela visita aos estúdios da Cruzeiro FM. Parabéns pela coragem, pela maneira como o senhor vem tratando este assunto, compartilhando o seu exemplo e mostrando às pessoas que existe sim a possibilidade de você deixar as drogas e ter uma vida normal, uma vida mesmo, sem drogas. Exatamente. Que as pessoas possam realmente compartilhar também essas memórias
ler o livro e principalmente ter acesso às suas informações. O seu exemplo de vida ser compartilhado com certeza é uma vitória pessoal e é um exemplo também para as pessoas. Parabéns pelo trabalho, doutor. Obrigado, Fábio. Eu agradeço a você e a Rádio Cruzeiro FM pela oportunidade. Joia.